Nós sabemos que dependendo aí dos sintomas que as crianças APLV com alergia à proteína do leite de vaca ou outras alergias alimentares apresentam, pode haver interferência no ganho de peso, né? Pode haver interferência. Então é interessante a gente entender aqui também, gente, que nem em todos os casos, tá? Em alguns casos, a gente pode ter interferência no ganho de peso e crescimento. Quando que a gente pode ter interferência no ganho de peso e crescimento das crianças com alergia a algum alimento? Isso é importante entender, né? Ai, Juliana, porque ouvi falar que meu filho não pode ser APLV porque ele ganha peso bem, ele não tem nenhum problema no ganho de peso e no crescimento dele, ele está ótimo na curva, né? Vamos falar aqui hoje, ó. Quais crianças que podem ter problema no ganho de peso sendo APLV e tendo outras alergias alimentares também? Na grande maioria dos casos, gente, são crianças que vão ter sintomas gastrointestinais. Porque criança que tem sintoma de pele, sintoma respiratório, geralmente não vai ter problema no ganho de peso associado, né, como um sintoma da APLV. Tá? Lógico que podem ter outras questões associadas, algum distúrbio alimentar que pode ter sido gerado ali, né? Uma seletividade alimentar que foi gerada pela associação de dor ao alimento, tá tudo bem. Mas em termos de inflamação causada pela alergia a alimentos, são as crianças que têm sintomas gastrointestinais. Ah, Juliana, mas será que vão ser todas as crianças com sintomas gastrointestinais que vão ter problema no ganho de peso? Não, não. Vai ser uma pequena parte. Inclusive é menos do que 50%, tá? Porque a gente tem que entender, gente, né? Principalmente que nós temos dois intestinos, tá? Nós temos dois intestinos com funções diferentes. Eu sempre reforço isso aqui para vocês. O primeiro intestino, lembra lá da aula de biologia da escola? Primeiro intestino, o intestino fino ou delgado. É um intestino que vai chegar ali, né? Um bolo alimentar que já foi digerido pelo estômago, chega ali naquela primeira parte do intestino. Aquele intestino é o intestino responsável por produzir grande parte das enzimas digestivas. O que são enzimas digestivas? São os martelinhos que ficam lá, né? São produzidos pelo pâncreas ou pelo próprio intestino, mas cai tudo ali e ele vem quebrando os nutrientes para que esses nutrientes sejam absorvidos. A gente não absorve proteína grande, carboidrato grande e gordura grande. Tem que ser quebradinho, tem que ser em moléculas, pedacinhos pequenininhos para passar ali pelo intestino, cair na corrente sanguínea e dali ser distribuído aquela energia, né, que vem dos alimentos para todas as células para que a gente consiga sobreviver e no caso das crianças ainda desenvolver, crescer, né, e se desenvolver, ganhar peso e ganhar altura, circunferência de cabeça, né? São essas três medidas que a gente tem aí para as crianças para saber se elas estão se desenvolvendo bem, né? Aquelas medidas que o pediatra sempre faz lá em toda consulta. E aí, gente, o que acontece? Quando a inflamação da alergia à proteína do leite de vaca ou a outro alimento, né? Quando a resposta do sistema de defesa da criança tentando expulsar a entrada daquela proteína, porque ele reconhece como um agressor para o corpo da criança, né? Por uma imaturidade desses soldados, porque a criança nasce com poucos soldados, soldados pouco treinados para a guerra, né? Então, por uma imaturidade, reconhece proteína de alimento como agressor, porque deveria reconhecer o quê? Proteína de vírus, de bactéria, de fungo, de protozoário, enfim, porque realmente a guerra ali acontece todo dia, né? Pela boquinha ali, mão suja, alimentos com bactérias, né? O vírus pega de outra pessoa, muita coisa entra pela boca. Então, realmente a gente tem que ter um exército muito grande ali para nos proteger, né? Assim como a pele, trato respiratório, mesma coisa. O tempo inteiro a gente é agredido e o nosso sistema de defesa está ali para isso. Só que a criança nasce com poucos soldados e soldados ainda muito rasos, pouco preparados para essa guerra. E aí entende que a proteína de um alimento vai fazer mal e dispara essa reação alérgica, tá? Quando essas células percebem a entrada da proteína lá nesse primeiro intestino e inflama aquele primeiro intestino, então se é o intestino que produz os martelinhos, que quebra os nutrientes e ali tem a maior parte da absorção dos nutrientes,
aí sim a criança pode ter problema no ganho de peso e crescimento. Por quê? Nesse caso, ela vai ter comprometimento na quebra dos alimentos, né? Na quebra ali dos macronutrientes e na absorção de nutrientes, porque célula inflamada não faz bem o que deve fazer. No caso do primeiro intestino fino delgado, produzir enzimas, digerir alimentos e absorver nutrientes. Então vai ter problema de absorção, tá? A criança vai realmente ter um quadro de desnutrição ali, de baixa absorção e pode acarretar, né, em problemas no ganho de peso e crescimento. Geralmente afeta o ganho de peso primeiro, tá, gente? Quando começa a afetar realmente o ganho de altura, aí é porque o sinal já está vermelho, tá? Geralmente afeta o ganho de peso primeiro. Então, aí a gente vai ter problema. Quando a inflamação é no segundo intestino, que é a maioria, essa criança vai apresentar os sintomas, então vai ter distensão abdominal, excesso de produção de gases, muco ou sangue nas fezes, em alguns casos, né? Mas a grande maioria não vai ter problema na absorção ali dos nutrientes, e não vai ter problema no ganho de peso. Por quê? Porque o segundo intestino, ele é responsável apenas por reabsorver, já é o finalzinho ali. O bolo alimentar, ele já foi ali todo puxado, né? Os nutrientes que o corpo precisava. Então, de bolo alimentar, ele foi virando um bolo fecal, cocô, né, gente? Básico, cocôzinho. E ali, o segundo intestino, vai reabsorver água e sais minerais que estão ali naquele bolo fecal, para depois sair pelo ânus. Então, quando o segundo intestino está inflamado, o que vai acontecer na grande parte das vezes? Uma diarreia, né? Em alguns casos pode acontecer constipação, mas não vai ter problema no ganho de peso. Então, a maioria das crianças tem o segundo intestino inflamado e a maioria das crianças não tem problema no ganho de peso. A não ser, né, em alguns pontos ali específicos, quando essa inflamação do segundo intestino leva a uma diarreia muito aguda. Né? A criança evacua muito rápido, porque ali puxa, né? Lembra que puxa água? Né? O nutriente não digerido, não bem digerido, puxa a água da diarreia, e aí o trânsito ali ficou tão rápido que não deu tempo para o intestino absorver. Então, isso pode acontecer quando a criança tem uma diarreia muito intensa, tá? Por mais que seja o segundo intestino inflamado. Mas estabilizou, a gente fez o passo a passo da estabilização, fez os cuidados com a dieta e os cuidados do dia a dia muito bem feitinhos, isolou a criança, né, do contato com a proteína que ela faça reação alérgica, isso aí, né, o intestino vai desinflamar e a diarreia cessa e a criança volta a absorver os nutrientes de forma normal. A mesma coisa quando a criança tem inflamação no primeiro intestino, né? Então, o que fazer para a criança que tem realmente problema no ganho de peso voltar a ganhar peso, gente? É o passo a passo da estabilização, é toda a triagem que a gente tem que fazer, tá tudo lá explicadinho para vocês dentro do meu programa online, eu acompanho, eu oriento, eu explico como fazer, eu aparo as arestas, né? Dou as minúcias ali nas nossas mentorias em grupo, e aí tem um passo a passo que tem que ser feito, né? E um acompanhamento da dieta, que é muito importante, para ver se está aí recebendo, né, a criança e a mãe recebendo os nutrientes todos necessários. Isso é imprescindível, tá? Então é isso que tem que fazer. Desinflamou o intestino, as células voltam a fazer o que elas fazem de melhor, né? No caso do primeiro intestino ali, produzir enzimas, digerir alimentos e absorver nutrientes. E a criança volta a ganhar peso, né? Parece simples, né? E teoricamente é simples mesmo, é só fazer tudo o que tem que ser feito da forma correta, né? Só que claro que para isso a gente precisa de uma boa orientação. São muitas informações, às vezes são alguns detalhes, né? A riqueza e o sucesso do tratamento das alergias alimentares muitas vezes mora ali, ó, nos detalhes, nos ajustes finos que a gente faz na dieta e nos cuidados do dia a dia, fazem toda a diferença para algumas crianças. Uma outra criança que tem um sintoma que pode estar ligado à PLV e outras alergias alimentares, que também pode ter problema no ganho de peso, gente, é a criança que tem a doença do refluxo associada. Então, o que é a doença do refluxo? A criança ainda está com esse, né, esse pedacinho aqui do trato gastrointestinal bem imaturo, tem aqui algumas portinhas, né, entre o esôfago e o estômago. A gente tem uma portinha, né, que são os esfíncteres, e essa portinha ela tá bamba, ela tá frouxinha ainda, ela não tem força, ela não fecha completamente. Então o líquido que está no estômago, seja leite materno, seja fórmula, seja alimento,
tá? Ele tende a refluir, a voltar, a subir pelo esôfago e às vezes chegando até a boca. Tem criança que chega, né, a golfar, ou parece até às vezes alguns pequenos vômitos, ou tem criança que sobe, dá barulhinho e volta, sobe, dá barulhinho e volta. E essa subida do alimento que está ali no estômago, gente, o alimento não sobe sozinho, ele sobe também com os ácidos que estão ali no estômago, né? Então, além da inflamação no local, ainda tem esse refluir aí do alimento junto com o ácido do estômago. O estômago tolera a essa acidez, né? Ele é preparado para isso, o ácido fica ali no estômago, mas o esôfago não. Então começa a quase que digerir a parede do esôfago, começa a machucar mesmo, fica ferida a parede do esôfago. Então é por isso que a criança apresenta dor, por isso que muitas vezes ela vai mamar, ela começa a mamar, ela tá com fome, ela começa a sentir dor e para, joga o pescocinho para trás, né? Esse é muito movimento da criança com refluxo, ó. Joga o pescocinho para trás, se estica, se irrita, briga com o peito, briga com a mamadeira, briga com o alimento, come um pouquinho, já não quer mais, né? Isso é bem característico das crianças, dos bebezinhos e das crianças que têm a doença do refluxo, tá? Mas é porque tá irritado, tá ferido. Agora, é importante a gente entender que a doença do refluxo, ela pode ser sintoma das alergias alimentares ou a criança pode ter as duas coisas. Então, o que que a gente precisa fazer, né, nesses casos? Também fazer o passo a passo da estabilização, fazer tudo direitinho para que a criança não tenha contato com a proteína que vai causar o aumento desses sintomas. Vamos ter uma melhora nesse refluxo, tá? Mas aí tem que fazer o tratamento. Então, na questão da doença do refluxo, pode ter esse comprometimento no ganho de peso porque a criança sente dor ao comer a comidinha, né? E aí ela não vai comer a quantidade suficiente, não vai mamar a quantidade suficiente, tá bom?